Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 1988. Separamos o artigo 37, inciso 2º, 3º, 4º e 5º para tratar na aula de hoje, pois estão relacionados ao assunto concursos públicos. Na leitura do artigo 37, inciso 2º, nós lemos o seguinte: a investidura, encargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. E o inciso 3º, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Interessante, na leitura do inciso 2º, é o seguinte: a investidura, encargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Para investidura, encargo ou emprego público, é imprescindível a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. Ou seja, desta forma haverá cargos em que somente será necessário provas, mas pode haver também outros que exijam provas e títulos também. E o que vai determinar isto é a lei, tá? Você grifa aí no teu material que depende de aprovação prévia em concurso público. E também não deve esquecer que existem cargos que são de livre nomeação e exoneração. Ah, professor, então existe ressalva para o concurso público? Sim, os cargos em comissão que são declarados em lei de livre nomeação e exoneração. A regra é o concurso público. A exceção são os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. São conhecidos como ad notam, tá? Anote isso, você pode ser cobrado assim na sua prova. Anote também que a súmula vinculante número 43 vai dizer que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Essa súmula tem uma amplitude muito grande, mas nós vemos ela ser aplicada bastante em situações de transferência. Nós vamos voltar a comentar ela daqui a pouco. Bom, no inciso 3º nós vamos ver uma regra muito fácil de se entender. Eu diria até que ela dispensa comentários, mas é bem verdade que muitas pessoas erram. Veja como não é difícil. Olha, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Ele não será de 2 anos. Ele será de até 2 anos. Professor, pode ter um concurso com prazo de validade de 1 mês? Sim. 2 meses? Sim. 3 meses? Sim. 1 ano? Sim. 2 anos e meio? Não. O prazo de validade é de até 2 anos. E ele é prorrogado uma única vez por igual período. Qual é o período? O período de validade inicial. Se ele é um concurso de validade de 1 ano, ele pode ser prorrogado por mais 1 ano. Se ele é um concurso de validade por 2 anos, ele pode ser prorrogado por mais 2 anos. Se é um concurso de validade de 3 meses, pode ser prorrogado por mais 3 meses. Ok? Simples, fácil de se entender. Não é questão referente a esse assunto na sua prova. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Aqui nós temos o seguinte: em um primeiro concurso, vamos chamar aqui de concurso A, o prazo de validade de 1 ano, e foram chamados 50 candidatos, digamos que no prazo prorrogável. Qual é o prazo prorrogável? É o prazo inicial. Dentro do prazo improrrogável,
foi aberto um novo concurso, este concurso aqui de baixo. Veja que eu posso ter um novo concurso, mesmo ainda com aprovados em concurso anterior? Posso sim. O que não pode ocorrer é o seguinte: dentro desse prazo improrrogável, eu chamar os candidatos aprovados no novo concurso. É isso que a súmula quer dizer. De modo que, se eu quero chamar 50 candidatos, eu não posso chamar do novo concurso. Eu tenho que chamar primeiro do concurso que ainda está vigente, para então depois eu chamar os candidatos do novo concurso. Em regra, a administração espera escoar esse prazo aqui e, a partir daqui, chama os novos aprovados. Se você se encontra numa situação dessa, pode acreditar que isso vai acontecer, tá? Bom, a súmula do STF número 15 não é súmula vinculante. Súmula de número 15 vai dizer o seguinte: dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Esta súmula trata da seguinte situação: suponhamos que em determinado concurso eu tenha 100 aprovados e a administração chamou o número 1, 2, 3, 4, 5, do primeiro aprovado até o 10º. E ela vem a chamar, posteriormente, os de número 48, 49 e 50. Ora, para os números de 11 a 47, a súmula está dizendo que estes terão direito à nomeação. Veja, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Então, não observada a ordem de classificação, a administração terá que chamar todos os aprovados que ficaram no intervalo. Muito simples, estou falando de forma bem objetiva, porque eu quero ler alguns julgados e os julgados são bem explicativos, tá? É da jurisprudência do STF, no controle concentrado de constitucionalidade. Veja bem, texto normativo que assegura o direito de nomeação dentro do prazo de validade de 180 dias, para todo candidato que lograr aprovação em concurso público de provas ou de provas de títulos, dentro do número de vagas ofertado pela administração pública, estadual e municipal. O direito do candidato aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos ostenta duas dimensões. A dimensão de número 1, o implícito direito de ser recrutado segundo a ordem descendente de classificação de todos os aprovados. Concurso é sistema de mérito pessoal e durante o prazo de validade do respectivo edital de convocação, que é de 2 anos, prorrogável apenas por igual período. Ok? Este é o primeiro destaque. O segundo é o seguinte: o explícito direito de preferência que os candidatos aprovados em concurso anterior têm sobre os candidatos aprovados em concurso imediatamente posterior, contanto que não escoando o prazo daquele primeiro certame, ou seja, desde que ainda é vigente o prazo inicial ou o prazo de prorrogação da primeira competição pública de provas ou de provas de títulos, mas ambos os direitos acrescente-se de existência condicionada ao querer discricionário da administração estatal quanto à conveniência e oportunidade do chamamento daqueles candidatos tidos por aprovados. O dispositivo estadual adversado, embora resultante de indiscutível atributo moralizador dos concursos públicos, vulnera os artigos 2º, 37, 4º, 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C da CF de 88, é o precedente no RE 29450, relator ministro Maurício Correia, ADI 2931, relator ministro Aires Brito, um precedente de 2005, publicado em 2006, mas de grande relevância em matéria de concurso público, tá? Então, em resumo, o aprovado em concurso público ele ostenta duas dimensões, uma implícita, que é o direito de ser recrutado segundo a ordem descendente de classificação de todos os aprovados, tá? E a explícita,
que é o direito de precedência que os candidatos aprovados em concurso anterior têm sobre os candidatos aprovados em concurso imediatamente posterior, tá? São estes dois pontos que eu quero destacar para você. Em outro julgado, dentro do prazo de validade do concurso, a administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação. A administração poderá realizar o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Ora, é um direito do concursando aprovado, um direito subjetivo, afinal de contas, você, aprovado, pode escolher ou não se vai tomar posse. E um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com o número específico de vagas, o ato da administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação. Para a própria administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Note que esse direito subjetivo é só para os aprovados dentro do número de vagas, tá? Não é o caso de cadastro de reservas, quando se afirma que a administração pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital. Deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Pode ser o caso, então, de mesmo um aprovado em concurso ter ali o seu direito subjetivo à nomeação, mas, por situações excepcionalíssimas, não ser chamado, tá? Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da administração pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da administração pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características. Isso aqui pode ser cobrado na sua prova, uma prova mais elaborada, tá? Superveniência, os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público, ou seja, não adianta alegar uma situação anterior à publicação do edital. Imprevisibilidade, a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Letra C, gravidade. Os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, tá? Implicando onerosidade excessiva, dificultando mesmo a impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Ora, uma situação que nós podemos destacar em relação a isso é a própria pandemia de Covid-19. Necessidade, a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. Deve ser extremamente necessária. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada, dessa forma passível de controle pelo Poder Judiciário. Ainda assim, estará passivo de controle do Poder Judiciário. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente à administração. Muito importante julgado é o RE 598099, ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011. Tá? Aqui você tem grifado todos os pontos importantes para uma prova discursiva, para uma prova mais elaborada e também para tirar as suas dúvidas sobre esse direito subjetivo à nomeação. Ele é absoluto? Não. Existem situações que vão justificar uma atitude diferenciada do poder público
para não nomear os candidatos aprovados, e volto a dizer, dentro do número de vagas, tá? Quem for aprovado fora do número de vagas tem apenas uma expectativa de direito, não tem direito subjetivo. O inciso 5º, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Nós comentamos na aula passada um pouco, nós até explicamos a diferença entre cargo em comissão e função de confiança. Nós vimos que ambos são criados por lei, que ambos se destinam apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento, que ambos são preenchidos mediante livre nomeação pela autoridade competente, que ambos são passíveis de exoneração e dispensa a qualquer tempo, seja a pedido, seja de ofício, pela mesma autoridade que nomeou, mas que as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Ok? Não esqueça disso. E os cargos em comissão terão percentual preenchido por servidores ocupantes de cargo efetivo, conforme lei de criação, podendo as vagas restantes serem ocupadas por pessoas sem vínculo da administração. No finalzinho do inciso, você pode destacar, elas destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Não esgotei o tema é bastante amplo, quis trazer apenas o viés constitucional. Lembre-se que essa parte da matéria, como eu venho dizendo, ela está presente no direito constitucional, está presente no direito administrativo. Nós direcionamos esta aula sobre o enfoque constitucional. Na próxima aula nós vamos falar do artigo 37, inciso 6º e 7º. Nós vamos falar sobre a livre associação sindical, mas também vamos falar sobre o direito de greve dos servidores públicos. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.